Qual é a provável escalação do Santos para enfrentar o rival de Itaquera amanhã na Vila Belmiro? Tudo sobre o jogo após a abertura. Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo, do canal Sincero Santos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, @Sincero Santos. Bom, rapaziada, como eu falei, hoje é um vídeo pré-jogo, né? O Santos vai enfrentar amanhã o rival de Itaquera às 7h30 da noite na Vila Belmiro. A transmissão será feita pela Record, pela Cazé TV e pela HBO Max. Então o torcedor vai ter tranquilidade para achar o jogo amanhã e para acompanhar. Tem no YouTube, tem na TV aberta. E quem prefere um streaming pago por questão de alguma qualidade, também tem essa opção. Bom, primeiro que eu vou trazer aqui para vocês é sobre os desfalques do Santos para amanhã, tá? Essa apuração ela é do Lucas Musetti, tá? Que é o seguinte: Neymar, que não é novidade para ninguém, que é desfalque, né? Também o Bom Tempo deve ser desfalque amanhã, mas provavelmente volta domingo. E Tiquinho, que está fora tanto amanhã, como provavelmente está fora domingo contra o RB Bragantino. E Tiquinho, também não se ajuda, né, irmão? Também não se ajuda. A gente até pensa, até torce para dar uma reviravolta na sua passagem aqui pelo Santos. Mas você também não se ajuda. Bom, a segunda informação que eu vou passar para vocês aqui é a provável escalação do rival, que eu decidi fazer de qual maneira? Como o rival também está rodando muito o elenco, eu vou colocar a escalação que o Dorival colocou em campo no clássico contra o rival do Morumbi, tá? Que provavelmente ele deve manter o mesmo sistema e depois voltar a rodar o elenco, pelo que eu falei de pessoas do rival de Itaquera. Então, o provável rival deve ser esse aqui, com Hugo Souza no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranielli, André e Breno Bidon, André Carrilho, Yuri Alberto e Kaique Ferrari ou Gui Negão. Pelo que eu fiquei sabendo, é esse o provável rival. Lembrando que Memphis Depay, muito provavelmente fora do jogo de amanhã, tá? O que eu posso falar de ponto forte e ponto fraco do rival? Bom, eles têm dois laterais que apoiam bastante, que participam da fase ofensiva do time, que é tanto o Mateuzinho como o Matheus Bidu. São dois laterais que constroem bastante jogadas de ataque, tem profundidade, tem a jogada de linha de fundo também. Outro ponto, o meio-campo do rival é um meio-campo que pisa muito dentro da área. Por exemplo, o Carrilho, o próprio Breno Bidon, até o Ranielli é um tipo de jogador que chega um pouco mais na área. Eu vou falar que sobre o André eu não tenho muito conhecimento sobre esse jogador, tá? Então, para eu não falar nem bem e nem mal, prefiro falar, não conheço e ser honesto aqui com você. Bom, como eu falei, Breno Bidon e Ranieri tem que tomar cuidado que são jogadores que chegam na área. E o Breno Bidon vive uma grande fase depois da final da Copa do Brasil, que ele participa diretamente do gol do título. Então, o Breno Bidon é um jogador que tem que tomar muito cuidado. O Carrilho, eu sempre falo aqui que é um jogador que sempre é o pulmão do time, né? Então, ele é o cara que vai ser esse homem da transição. É ele que vai ditar o ritmo desse contra-ataque. Ele é um jogador-chave no esquema do Dorival. Então, se tem dois jogadores que o Santos tem que prestar bastante atenção, além dos laterais, como eu falei, é o Breno Bidon e o Carrilho. Yuri Alberto. Pô, o Yuri Alberto eu acho um atacante mediano, só que é um cara que contra o Santos ele vira um Lewandowski, né? Contra o Santos, ele tem uma raiva do Santos, a gente sabe disso, da sua saída, né? Então, por isso, ele contra o Santos vira um Lewandowski. Aí, aquele cuidado de sempre, né? O Santos com a lei do ex é terrível, tá? Bom, tá aí o que eu posso falar do rival de ponto forte. Em questão de ponto fraco, outro ponto forte que eu já estava me esquecendo. O jogo aéreo deles através de uma bola parada também é perigoso, seja escanteio ou falta. Gustavo Henrique e o Ramalho são dois zagueiros que vão bem na parte aérea, né, ofensiva. Entretanto, já passando para a parte fraca, pontos fracos do rival,
é uma dupla de zaga lenta. Os laterais, principalmente o Bidu, não marcam bem ali jogadas de linha de fundo. Então, apesar de ser uma defesa que vai bem pelo alto, uma defesa que ajuda na transição, é uma defesa que, com a bola no chão, é lenta e é uma defesa que nas laterais, são dois laterais que dão muito espaço para a jogada de linha de fundo. Ok? Pelo menos é isso que eu tenho para falar para vocês. Tá bom? Outro ponto fraco. O Raniel é um jogador faltoso. Ali seria legal alguém conseguir cavar algumas faltas para questão de amarelo ou até possível expulsão. Eu acho que são esses os pontos fracos do rival que o Santos pode explorar. Uma jogada de linha de fundo ou um jogo aéreo não, ou um jogo pelo chão, com toque de bola rápido, né, e aproximação, por causa dessa lentidão da dupla de defesa, tá bom? Vamos agora para as informações do Santos. As apurações do Santos foram feitas pelo Wagner Frederico e ele falou que o Santos tem 3 dúvidas. A primeira, se vai jogar o Zé Ivaldo ou Luan, porque o Zé Ivaldo está um pouco desgastado, uma chance um pouco maior até para o Luan. A outra dúvida, Zé Rafael ou Schmidt, com uma grande chance do Zé Rafael ser o titular. E, por fim, Tassiano ou Gabriel Menino, com um pouco mais de chance para o Gabriel Menino. Mas, como eu falei, ainda são dúvidas, né? Então, amanhã teremos a live para ver quais dúvidas o Vojvoda solucionou, qual que ele decidiu, né, no caso, né? Mas, enfim, por enquanto são essas 3 dúvidas. E indo aqui agora para o provável Santos, o Santos deve ir a campo de duas maneiras. A primeira que ele pode ir é dessa forma, tá? Com Brazão no gol, Igor, Adonis, Zé Ivaldo e Vinícius Lira. Arão, Zé Rafael, Gabriel Menino, Roleiser, e lá na frente, Barreal e Gabriel Barbosa. Isso se ele optar pelo Gabriel Menino. Agora, a segunda forma que eu falei que o Santos pode entrar em campo é dessa aqui, que entra o Tassiano no lugar do Gabriel Menino. Aí eu acredito que o time entraria assim, com Igor Vinícius, Adonis, Zé Ivaldo, Vinícius Lira, que provavelmente será titular, o Ilharão, Zé Rafael, Roleiser, Álvaro Barreal indo para o meio campo e o ataque sendo Gabriel Barbosa e Tassiano. Eu vou ser muito honesto, tá? Sobre as dúvidas e tudo mais, por mais que o Schmidt também não seja um jogador para se pôr a mão no fogo, eu prefiro o Schmidt do que o Zé Rafael, tá? Eu prefiro o Schmidt. Entre Tassiano e Gabriel Menino, eu acho que são 2 jogadores que merecem um pouco de espaço. Sabe qual seria o adequado, então? Põe o Ilharão, põe o Gabriel Menino do lado do Arão e põe o Tassiano no ataque. Mantém essa formação, só que com o Arão, Zé Rafael, né? E o Tassiano ao lado do Gabigol. Gente, aqui eu não vou nem criticar, elogiar o uso dos meninos da base como Robinho e Matheus Xavier. Como eu já falei para vocês, eu não vou ficar aqui dando murro em ponta de faca, ficar todo pré-jogo, todo pós-jogo só falando disso. Porque eu sei que ele não vai mudar. No entendimento dele, o Robinho é um jogador que precisa melhorar o entendimento tático e a sua finalização. A mesma coisa, o Matheus Xavier precisa entender como é um ritmo do profissional, tá bom? Mas deve ser ou essa formação, ou voltando para a anterior, ou dessa forma o Santos deve entrar em campo, tá bom? Então são essas possíveis prováveis escalações que o Santos pode entrar no clássico de amanhã pela apuração do jornalista Wagner Frederico, tá bom? Então tá aí, entre as duas já falei que essa aqui me agradou um pouco mais, só que eu tiraria o Zé Rafael para deixar o Gabriel Menino e também o Tassiano. Tá bom, gente? Então é isso que eu tenho para falar do jogo. Sobre o clássico, eu acho que o Santos tem a obrigação de ganhar amanhã, com todo o respeito ao rival, tá? Porque tá na sua casa, precisa ganhar para aliviar um pouco a situação. E como eu já falei aqui em live e outros vídeos, o legal é conseguir pelo menos uma situação tranquila para evitar uma tragédia, para você rodar o elenco ali nas rodadas finais da primeira fase. Colocar mais garotada, testar os goleiros ali, reserva do Brazão, colocar o Diógenes para dar ritmo, ou o Rodrigo Falcão, ou até próprio João Pedro. Deixa eles jogarem um jogo ou outro ali da fase de classificação, não vai mudar muita coisa, tá? Então seria de extrema importância o Santos ganhar tanto amanhã o Clássico, como ganhar domingo do Bragantino na Neoquímica, tá? Pelo menos no meu ponto de vista. Colocar mais garotada e rodar os que têm pouca minutagem dentro do elenco. E aí, na fase do mata-mata, volta com o time titular, tá bom? Acho que é isso que eu tenho para falar sobre o jogo, tá bom? E você?
O que espera do jogo? Você espera uma vitória, espera um empate? Coloque aqui nos comentários, tá bom? E o que você achou da possível escalação do Santos. O vídeo é esse aí, tomara que vocês tenham gostado. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.